Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 3 de março de 2022. Estamos terminando aqui no Brasil, acompanhando a guerra na Ucrânia, o 8º dia de guerra, mas na realidade, pela diferença de fuso horário, a Ucrânia já entrou no 9º dia de guerra. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, que deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Negociadores russos e ucranianos reuniram-se hoje na Bielorrússia para negociações de paz, enquanto a guerra entra em sua segunda semana, já no segundo dia, no 9º dia. As negociações ocorreram mais uma vez sem nenhum avanço, né? Não é nem significativo, ou seja, não houve avanço. Ou seja, inclusive um pedido importante que o lado ucraniano fez, que os russos deixassem que existisse um corredor verde, que é um corredor humanitário na realidade, para os refugiados poderem sair do país. E eles não concederam isso e disseram que vão ver, né? Que na realidade eles estão levando essa proposta do corredor verde para o chefe deles, né? Quem vai decidir isso é o ditador russo Vladimir Putin, né? Se pode ter o corredor humanitário ou não. Essas pessoas do lado russo que estão indo não têm poder nenhum para decidir nada. Eles vão para ouvir, tomam nota, algumas coisas eles sabem que não podem conceder, né? E vão embora. O único avanço que houve marcou uma outra reunião. Parece irônico isso, como da outra vez. Eles estão, na realidade, fazendo de conta que estão negociando, o lado russo. No sul da Ucrânia, a cidade de Kherson, de médio porte, foi capturada pelo exército russo. Isso é uma coisa certa já, consolidaram isso hoje. Agora, o que está se vendo já quando eles tomaram essa cidade, eles estão colocando minas, que o exército ucraniano não colocava minas, porque isso é proibido pela Convenção de Genebra. E já depois da Segunda Guerra Mundial, os russos não respeitam isso. Em todas as entradas da cidade eles estão minando, já foi observado isso, porque o exército ucraniano está se reagrupando para tentar retomar, e eles estão colocando minas então para... isso é uma coisa muito ruim mesmo, e não é legal, né? É coisa mesmo desse pessoal que veio para matar civis. Uma pena que isso de fato acontece. E hoje em Kharkiv aconteceram dois fatos muito tristes, né? Uma pessoa que é um monitor da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é um observador da União Europeia, um observador da OTAN, foi morto em um ataque russo enquanto a cidade continua a sofrer bombardeios, e ele foi morto num desses bombardeios. Agora, a outra coisa muito ruim que aconteceu aí, vocês sabem que existem as igrejas ortodoxas do Patriarcado de Moscou e também as do Patriarcado Ucraniano de Kiev, né? Bom, as duas igrejas, elas estão fazendo um trabalho de ajuda humanitária. Então elas pegam os civis e recolhem, né? Eles normalmente têm subsolo, colocam no subsolo dentro da igreja. Bom, e essa igreja pertence a Moscou, ou seja, ela é da fé que professam os atacantes, o inimigo, né? Eles atiraram na própria igreja, bombardearam a igreja com míssil porque tinha civis lá dentro. É um negócio assim, sabe? Você não consegue entender a natureza desse exército russo, desse exército dos assassinos de Putin. É um pessoal muito complicado mesmo, né? Outra coisa que as forças da Rússia estão tentando bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Então, Mariupol no leste está cercada, mas não conseguiram tomar Mariupol. Como eu já relatei ontem, continua já no 9º dia cercado. E Odessa, eles não entraram ainda e estão tentando fazer um ataque talvez por mar hoje, desembarcando tropas anfíbias. Mas, quer dizer, hoje não, no caso amanhã, né, no nosso dia hoje, seria no dia 9. Então, e acredito que não vai ser de madrugada, porque é muito difícil essa operação vir por mar de madrugada com os ucranianos esperando, né? Então é muito difícil. E os problemas logísticos das forças russas, né, onde está aquele comboio militar, que eu fiz uma matéria especial sobre isso, que está a 40 milhas em direção a Kiev, né, de profundidade de 40 milhas, ele continua parado. E o segundo um oficial de inteligência dos Estados Unidos da América, que acompanham e passam as informações que eles pegam, coletam para os ucranianos, ele disse que
o porquê que o comboio parou. Ele já tem certeza que a escassez de combustível, ou seja, está lá 300 tanques sem combustível, nem fora caminhões, carros blindados de transporte de tropa e também alimentos. O pessoal está passando fome e não tem o que comer. Então isso interrompeu o progresso dessa coluna, né? E que confirmou que os esforços ucranianos, e ele confirmou que os esforços ucranianos também para atingir o comboio com artilharia tiveram algum sucesso. Ou seja, então eles atingiram alguma coisa, o que ajuda a imobilizar os, vamos dizer assim, ele não consegue ir em frente, porque eles atingiram uma série de viaturas, veículos e tanques que estavam na frente do comboio. Enquanto isso, o êxodo de refugiados não mostra sinal de parar, né? É informado o número total que deixaram de Ucrânia, que já atingiu a mais de 1 milhão de pessoas. Isso é uma coisa muito grave, talvez chegue a 5 milhões de pessoas ou muito mais se essa guerra se prolongar. Países como o Brasil vão receber, Canadá abriu a mão de vistos, não precisa ter visto para entrar o refugiado, né? Todos os países da fronteira não estão exigindo visto e tampouco estão exigindo passaporte, ou seja, veio da Ucrânia, entra, né? A maioria dos países está oferecendo já na chegada café, lanche, coisas assim, está alojando em hotéis, e os governos locais que estão bancando isso, eles não estão pagando nada, pelo menos por enquanto, eles estruturam, ninguém sabe se vai demorar, se os refugiados vão ficar lá ou não, ou se vão poder retornar algum dia para casa. Acontece que as famílias, os homens têm acompanhado até a fronteira, eles poderiam passar se quisessem, mas a maioria dos homens está voltando para lutar contra o exército de assassinos do ditador russo Vladimir Putin. Já falei das minas em Kherson. Bom, problema é que na maioria dessas cidades grandes, face aos bombardeiros do inimigo, não há luz nem água potável. Então está trazendo um outro problema para a cidade, um problema colateral que pode inclusive influir em possíveis doenças. Eu só quero frisar que uma coisa muito importante nessa negociação, que não teve nenhum resultado, era importante para a Ucrânia, porque algumas cidades estão sitiadas, que a Rússia concedesse um corredor verde, que é um corredor humanitário. E os russos não concederam esse corredor verde para mulheres e crianças saíssem da cidade e fossem dirigir-se para as fronteiras e pedir asilo em algum país. O Putin inventou uma história, né, uma coisa fraudada, que não é real, e por causa de um poder pessoal dele como presidente da Rússia. Ele e um determinado grupo que está com ele, como esse ministro de Relações Exteriores, o Lavrov, como o ministro da Defesa, o Shoigu, como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que chama-se Gerasimov, né? Gerasimov. Então, esses generais. E tem mais algumas outras pessoas. E eles inventaram essa narrativa sobre a Ucrânia, mas ele já fala também sobre os outros países que faziam parte do bloco soviético. Mas são países também que os tsares já invadiram, que os tsares já lutavam com eles. Então eles querem voltar a esse império de 500 anos atrás, né, que os soviéticos mantiveram e expandiram um pouquinho mais. Essa é a realidade. Então, se der certo na Ucrânia, se deixarem dar certo, ele vai mais em frente. Então isso é uma pena que esteja acontecendo, e acho que o Ocidente está agindo corretamente ao receber os exilados, ao fornecer armamento. Acho que poderia mais, né? Acho que começou um pouco tarde, né? Mas o presidente Joe Biden fez um discurso muito positivo. Agora, quando falou ao Congresso sobre o Estado da União, gastou 1/3 do tempo dele para falar sobre a crise na Ucrânia, que eles chamam de crise, mas na realidade é sobre a guerra na Ucrânia. E tem que mostrar para o Putin que ele não tem esse poder todo. Nada justifica, por causa de um projeto pessoal dele, de um grupo, de invadir um outro país. Né? Um país que é democrático, um país que tem eleições e um país milenar. É um país mais antigo que a própria Rússia. Né? Que eu sempre digo, a Rússia tem 800 e alguma coisa anos, e a Ucrânia tem pelo menos mais de 1.500 anos
Só a cidade de Kiev, da onde saíram aqueles que traíram o príncipe governante na época e foram lá e fundaram Moscou, e a partir dali guerreavam com o príncipe que mandava, que era o pai daquele que traiu o próprio pai. Então essa é uma história que já falei muitas vezes, não vou repetir os detalhes aqui agora. E eles mantêm a mesma ladainha de 800 anos atrás, então parece que é uma coisa, é um DNA que ficou com eles. Querem a Ucrânia. Sem a Ucrânia, a Rússia não é nada. Isso a gente já sabe, porque eles já pegaram as minas de aço, as indústrias que fabricavam aço de Donetsk, mas sucatearam tudo, levaram as fábricas para dentro da Rússia, né? Levam apenas os insumos para produzir na Rússia. Acabaram. E tem essa zona industrial de Kharkiv que interessa, o porto de Odessa, né? Dnipro, que é uma área industrial, Kharkiv é uma área industrial com muita inteligência, muita tecnologia. Eles querem isso. Na realidade, isso eles não falam, né? E vocês sabem que no tempo da União Soviética, 5%, olha, é um número muito grande isso, 5% dos cientistas do mundo eram da Ucrânia, eram ucranianos que trabalhavam para a União Soviética, dentro da União Soviética. Então, na realidade, tem que se dar um basta nessa aventura louca que está matando muita gente. Hoje eles bombardearam uma igreja deles. Como é que esse pessoal, esses russos, vão se dizer religiosos? Receberam a ordem e lançaram um míssil dentro da igreja do Patriarcado de Moscou. Né? Não querem dar corredor humanitário para as mulheres e crianças saírem das cidades, irem na direção do exílio, não asilo, perdão, erro meu, na direção do exílio. É uma coisa impensável que em pleno século XXI nós viríamos uma coisa dessa. Nós pensamos que as atrocidades, os assassinatos em massa terminaram na Segunda Guerra Mundial e não ia mais acontecer. O mundo fez uma meia-culpa, pressionou a Alemanha até hoje sente culpa disso e com razão, né? Virou desarmamentista e antibelicista, agora está voltando a se armar por causa dos russos. O Olaf Scholz parece que em torno disso, não queria emprestar arma para a Ucrânia, nem dar, nem vender, nem alugar. Então, gente, voltou o tempo de Hitler, comandado pela Rússia, que era de Stalin, era igual a Hitler, porque Stalin matou milhões de pessoas. Vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Obrigado a todos, peço a vocês, inscrevam-se no canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Matérias sérias, matérias com realidade do que acontece efetivamente no mundo, dentro da geopolítica atual. Compartilhem com suas redes sociais, não esqueçam de dar seu like. Continuo apelando, rezem pela Ucrânia, rezem pela paz no mundo. Deus abençoe a todos, paz e bem.